A eliminação ainda tá viva na pele do torcedor rubro-negro. Tá ardendo, machucando, incomodando. E como sempre acontece quando um gigante tropeça, começam a pipocar as vozes da insatisfação. E no meio desse turbilhão todo um nome passou a ser citado com cada vez mais frequência: Felipe Luiz. O técnico que vinha com certa estabilidade agora já começa a ver sua posição balançar depois da queda na Copa do Brasil. A galera tá dividida, mas a pressão aumentou de forma absurda. Porque, sejamos sinceros, no Flamengo não existe isso de não era prioridade. Quando você entra em campo com o escudo do Mengão no peito, todo jogo é guerra. Toda competição é obrigação. E toda derrota vira crise. Muita gente até tenta aliviar dizendo que o foco é o Campeonato Brasileiro, que a Libertadores é o grande objetivo, mas a verdade é que o torcedor não aceita ser eliminado. Não interessa o torneio. A cobrança é natural e esperada. Só que o problema não tá só na eliminação em si. O que mais incomodou a torcida foi a maneira como tudo aconteceu. A forma como o time sentiu a pressão, a escolha dos cobradores na disputa por pênaltis e principalmente o que foi colocado nos ombros de um menino de apenas 19 anos. Alacian. O nome do garoto virou o centro das atenções. Um jogador que tem futuro, tem talento, mas que ontem foi jogado aos leões. Bater o último pênalti de uma decisão é uma responsabilidade absurda. Ainda mais quando se trata de um jovem que ainda está em formação, que ainda está conhecendo o peso da camisa rubro-negra. Ele entrou, foi caçado em campo o tempo todo. Os adversários perceberam que ele era jovem, que podia sentir, e foram em cima. Era porrada toda hora. Mesmo assim ele segurou o tranco, tentou mostrar personalidade. Mas na hora mais decisiva ele não conseguiu segurar. Perdeu o pênalti. E a eliminação veio. E aí o tribunal da internet não perdoa. Teve quem defendeu, claro, mas teve muita gente que caiu de pau em cima do garoto. Só que é importante lembrar, se ele converte aquela cobrança e o goleiro pega a bola seguinte, ele hoje estaria sendo carregado nos ombros. É o tal do herói e vilão em questão de segundos. O futebol é assim, cruel, frio e muitas vezes injusto. Ainda mais com os mais novos. O próprio Alacian foi às redes sociais e escreveu um texto comovente. Falou sobre aprender com a dor, dar a volta por cima, que a vida ensina e que ele vai fazer de tudo para trazer alegrias à nação. E é isso que o torcedor espera. Que o erro não apague o talento. Que ele não deixe de acreditar em si mesmo por conta desse momento. O Flamengo já viu vários meninos virarem craques depois de quedas. Já viu promessas se tornarem ídolos mesmo tendo errado em momentos cruciais. Mas para isso ele vai precisar de apoio. De paciência. E principalmente de um ambiente que saiba acolher e não massacrar. E quando a gente olha para a parte tática do jogo, não tem como ignorar o papel do Felipe Luiz. Muita gente saiu do estádio e das redes sociais dizendo que o técnico montou bem o time no início. Escalou jogadores que estavam em boa fase, apostou na velocidade e colocou nomes como Cebolinha e Gonzalo Plata para dar profundidade. E de fato, durante os 90 minutos o Flamengo foi competitivo. Brigou, lutou, venceu o jogo no tempo normal, manteve o histórico positivo jogando na casa do adversário. Só que na hora mais decisiva, a hora das penalidades, veio o erro mais grave. A escolha dos cobradores foi no mínimo questionável. E quando a gente analisa com calma, percebe que dava para ter feito diferente. O Arrascaeta começou a série de pênaltis como manda o figurino. Mas o Alacian, por tudo que já estava vivendo no jogo, não era o nome ideal para bater o último. Era uma pressão enorme. Era um risco que todo mundo sabia que existia. Ainda mais quando outros jogadores mais experientes estavam disponíveis. Tinha gente com mais bagagem, com mais rodagem, com mais frieza. E mesmo assim a decisão foi jogar toda essa carga em cima de um garoto. Não é a primeira vez que uma decisão assim gera polêmica. Quantas vezes a gente já viu um jovem promissor perder um pênalti e depois ter a carreira marcada? Por isso o futebol é cheio desses fantasmas. E a função do treinador é justamente proteger, blindar, evitar esse tipo de situação. Por isso parte da torcida não perdoou. E começou a questionar não só essa decisão específica, mas o trabalho como um todo. Nas redes sociais começaram a aparecer os primeiros pedidos de demissão.
Torcedores dizendo que o trabalho de Felipe Luiz estagnou, que o time não evoluiu, que o modelo de jogo não empolga mais. E tudo isso se intensificou depois que surgiu a notícia de que o diretor Boto teria cobrado o treinador após a eliminação. Uma cobrança que na verdade faz parte do jogo. É o papel do dirigente. Apontar o que está funcionando, o que precisa mudar, o que tem que ser corrigido. Isso não significa necessariamente que é uma crise interna, mas alimenta a narrativa de que as coisas estão saindo dos trilhos. E aí entra o ponto que divide opiniões: Felipe Luiz deve continuar ou já deu o que tinha que dar, porque olhando com frieza o treinador ainda tem crédito com boa parte da torcida. Já mostrou capacidade, já provou que consegue montar um time competitivo. E todo time passa por turbulências. Basta lembrar de técnicos como Abel Ferreira no Palmeiras, que enfrentou momentos complicados e mesmo assim foi mantido. Ou o próprio Vojvoda no Fortaleza, que mesmo com oscilações teve respaldo e tempo para trabalhar. Mas no Flamengo esse tempo costuma ser mais curto. A cobrança é diária. A pressão vem de todos os lados. E se não houver resultado imediato, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Só que antes de pedir a cabeça do treinador, vale refletir qual era o planejamento inicial. O Flamengo mirava forte no Brasileirão e na Libertadores. A Copa do Brasil era importante, claro, mas não era o objetivo central. Perder dói, mas precisa ter equilíbrio na hora de decidir os rumos do time. Enquanto isso, dentro de campo e nos bastidores, outras histórias também se desenrolam. Como a possível saída de Léo Ortiz. A imprensa portuguesa cravou que o Sporting estaria preparando uma proposta de 12 milhões de euros pelo zagueiro. Uma quantia considerável, mas ainda abaixo do que o Flamengo já recusou anteriormente. Vale lembrar que o Red Bull Leipzig já chegou com uma proposta de 15 milhões e o clube carioca bateu o pé. Não quis liberar. E o motivo é simples: Léo Ortiz virou peça-chave. É titular, é líder na defesa, tem desempenho sólido. E num momento em que o time precisa de estabilidade e segurança no setor defensivo, abrir mão dele por esse valor parece fora de cogitação. Ainda mais agora com o Flamengo vivo na Libertadores e brigando ponto a ponto pelo título do Brasileirão. Liberar o zagueiro só se vier alguém disposto a pagar a multa rescisória. Fora isso, dificilmente vai haver negociação. Agora, voltando ao Alassian, até o Hulk, adversário direto do confronto, se manifestou. Disse que tentou conversar com o garoto durante o jogo, que tentou acalmar, aconselhar, mas que ele não quis escutar. Contou que houve um desentendimento, que o Alassian respondeu de forma ríspida e que isso mostra como ele ainda precisa amadurecer. O próprio Hulk disse que vê talento no menino, mas que ele precisa manter o foco e não se deixar levar pelas emoções. Porque o futebol, como ele mesmo falou, pode apagar quem não estiver com a cabeça no lugar. É isso. Um jogo só, uma disputa por pênaltis e uma tempestade inteira se forma. No Flamengo é assim. Cada detalhe vira manchete. Cada erro vira pauta. Cada escolha do técnico vira um debate nacional. E agora o que resta é ver como o time vai reagir. Como o Felipe Luiz vai ajustar o ambiente. Como o elenco vai digerir essa eliminação. E como o Alassian vai se levantar. Porque o torcedor, apesar da raiva, da tristeza e da frustração, ainda tem esperança. Ainda acredita. E ainda quer ver o Flamengo voltar mais forte. Mesmo com o baque da eliminação ainda ecoando entre os muros do ninho do urubu, o Flamengo não tem tempo para lamentar. A temporada segue, o calendário aperta e as cobranças aumentam. E nesse cenário de pressão, cada detalhe importa. Cada movimentação do clube nos bastidores vira pauta. Cada decisão do técnico, da diretoria, de jogador, tudo é medido à lupa. E entre tudo isso, um ponto crucial passou a ganhar destaque: como o Flamengo vai proteger seus ativos, seus talentos, sua estrutura diante de tanta instabilidade emocional e pressão externa, porque não se trata só de ganhar ou perder um jogo. Se trata de como o clube vai lidar com seus jovens, com suas promessas e também com seus pilares mais experientes. O caso do Alassian ainda repercute fortemente. O garoto, ao perder o pênalti decisivo, virou alvo. E no Flamengo ser alvo é algo muito mais sério do que em outros clubes. Porque a torcida é gigantesca, a exposição é diária e o julgamento é implacável. O que mais se discute agora é o que fazer para que esse episódio não destrua a confiança do atleta.
Como preparar esse menino para lidar com as críticas, com a dor da derrota e com o peso de vestir essa camisa psicologicamente? Isso pode ser devastador. E o Flamengo precisa agir rápido. Dar suporte, trabalhar o mental, cercar o garoto de profissionais que entendam que a formação de um atleta vai muito além do que ele faz com a bola no pé. A fala do Hulk, por mais polêmica que tenha sido, tem um fundo de verdade. É difícil cobrar maturidade plena de um jogador que ainda está se construindo como profissional. Mas também é verdade que o ambiente do futebol exige isso. É implacável. E se o Flamengo quer realmente formar atletas prontos para brilhar no time principal, vai precisar ter um projeto mais profundo de desenvolvimento emocional. Não adianta só treinar técnica, posicionamento, tática. É preciso preparar a cabeça. Porque é a cabeça que sustenta o talento nas horas decisivas. E isso vale para o Alacian como vale para qualquer outro garoto da base. Enquanto isso, Felipe Luiz segue tentando manter a serenidade em meio ao caos. O treinador ainda conta com respaldo interno, pelo menos por enquanto. Mas a pressão da torcida é barulhenta e os questionamentos estão cada vez mais intensos. Há quem veja no Felipe um técnico promissor, um cara que tem ideias interessantes e que conhece profundamente o clube. Mas há também quem diga que ele ainda não conseguiu dar uma identidade ao time, que oscila demais, que não consegue ser dominante nos momentos mais importantes. E com a eliminação esse argumento ganhou força. Só que é bom lembrar que o Felipe assumiu o comando do Flamengo em um momento turbulento. Herdou um elenco pressionado, cobrado por títulos e cercado de expectativas. Não teve uma pré-temporada completa para implementar suas ideias. E mesmo assim colocou o time na briga pelo Brasileirão, deixou a equipe viva na Libertadores e só foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, mesmo vencendo no tempo normal. Não há um cenário de terra arrasada. Não é o caos absoluto. Mas é claro que há falhas. É claro que há escolhas questionáveis. E ele vai ter que se reinventar rápido, porque o torcedor não vai esperar. Dentro do vestiário o clima é de frustração, mas também de alerta. Jogadores mais experientes tentam blindar os mais jovens. A comissão técnica trabalha para resgatar a confiança do grupo. Porque a temporada não para o Flamengo, tem jogo decisivo na próxima semana pela Libertadores. E é aí que mora o maior desafio: como virar a chave emocional em tão pouco tempo, como sair de uma eliminação dolorosa e entrar em campo com a intensidade e concentração que uma Libertadores exige. O mental vai pesar de novo. E é por isso que os bastidores do clube precisam estar alinhados. Qualquer ruído, qualquer turbulência interna pode refletir diretamente em campo. E falando em turbulência, o nome do zagueiro Léo Ortiz voltou a ganhar força no mercado europeu. Depois da proposta recusada do Red Bull Leipzig, agora é o Sporting de Portugal que estaria preparando uma nova investida. 12 milhões de euros. Uma quantia que em qualquer outro contexto poderia ser considerada interessante. Mas no Flamengo o momento exige manutenção de elenco, não desmontes. E a resposta, ao que tudo indica, será negativa. A diretoria entende que Léo Ortiz é fundamental para o projeto da temporada. É titular absoluto, tem liderança, se adaptou rapidamente ao estilo de jogo e ainda tem margem para evoluir. Além disso, o Flamengo sabe que não é hora de vender barato. O mercado europeu muitas vezes tenta se aproveitar de situações de pressão nos clubes sul-americanos para buscar reforços por valores abaixo do potencial real. Só que a diretoria rubro-negra já mostrou que não vai ceder fácil. Léo Ortiz tem multa contratual e qualquer negociação só deve acontecer se essa cláusula for cumprida. Do contrário, ele fica. Porque com o elenco atual o Flamengo entende que tem condições reais de brigar até o fim pelas duas principais competições do ano. E abrir mão de um titular agora seria dar um passo atrás. Mas não é só de saídas que vive o Flamengo nos bastidores. O clube também segue atento ao mercado, de olho em oportunidades que possam fortalecer ainda mais o grupo. A janela ainda está aberta e existe a possibilidade de reforços pontuais, principalmente se algum jogador acabar sendo vendido. A ideia, no entanto, é manter a base do elenco. Felipe Luiz já deixou claro que confia no grupo que tem nas mãos. E apesar das críticas, há um entendimento de que a espinha dorsal do time é forte, experiente e capaz de dar resposta nos momentos decisivos. O desafio agora é ajustar o emocional e recuperar a confiança. Do lado da torcida, a cobrança é gigantesca como sempre.
Mas também existe aquela chama que nunca apaga. O torcedor quer ver o time reagir. Quer ver o Flamengo forte, dominante e imponente. Quer ver o Maracanã vibrando em noite de Libertadores, quer cantar alto, quer empurrar o time. Mas acima de tudo quer atitude. Porque se tem uma coisa que o rubro-negro não tolera é ver o time entrar em campo apático. E é isso que o elenco vai precisar mostrar, que aprendeu com os erros, que sentiu o baque, mas que tem força para se reerguer. A semana vai ser quente. Treinos intensos, conversas a portas fechadas, clima tenso, mas também focado. Felipe Luiz sabe que a próxima partida pode ser um divisor de águas. Vencer pode aliviar a pressão, reconquistar a torcida, dar moral ao elenco. Mas um novo tropeço, ainda mais em uma competição como a Libertadores, pode acelerar processos, decisões, até rupturas. E é por isso que cada detalhe agora vale ouro. Cada treino, cada escolha tática, cada palavra dita na preleção. O Flamengo precisa se reencontrar com sua identidade. Aquele Flamengo agressivo que marca alto, que sufoca o adversário, que joga com autoridade. E para isso o técnico precisa ser mais ousado. Talvez esteja na hora de repensar algumas convicções. De ajustar o esquema, de testar novas combinações, de apostar em quem está pedindo passagem. O torcedor quer ver entrega, mas também quer ver inteligência. E Felipe Luiz, que foi um jogador cerebral em campo, precisa mostrar que pode ser um técnico com a mesma leitura. Tem elenco, tem estrutura, tem respaldo. Agora é hora de mostrar comando. Ao mesmo tempo, a diretoria também precisa agir. Não só com cobranças internas, mas com atitudes claras. Proteger seus ativos, blindar os jogadores, reforçar a confiança do grupo. E acima de tudo deixar claro qual é o projeto. Vai seguir com Felipe Luiz até o fim da temporada, então que deixe isso público com convicção. Porque se a diretoria hesita, a pressão da torcida aumenta. O ambiente se contamina. E tudo vira uma bola de neve. A comunicação precisa ser firme. O Flamengo precisa mostrar dentro e fora de campo que sabe onde quer chegar. E se o discurso for de continuidade, de manutenção do projeto, então que isso seja reforçado com ações. Suporte psicológico para os jogadores mais jovens, reforço na comissão técnica, integração entre base e profissional. Porque o Flamengo tem uma geração talentosa vindo aí. Mas essa geração precisa ser bem cuidada. Senão casos como o do Alacian vão continuar se repetindo. E o clube vai desperdiçar talentos por falta de estrutura emocional, não por falta de bola. O momento é delicado, mas não é desesperador. O time ainda briga pelas duas maiores competições do calendário. Ainda tem elenco. Ainda tem torcida. Mas precisa urgentemente reencontrar o equilíbrio. Porque o Flamengo, quando está conectado, quando está vibrando junto com a arquibancada, é quase imbatível. A hora de reagir é agora. O tempo não espera. E o torcedor muito menos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos capítulos mais surpreendentes de sua história recente, com rumores de que a Qatar Airways estaria prestes a fechar um acordo histórico de patrocínio com o Flamengo. Fontes não oficiais, mas altamente confiáveis no mercado esportivo, indicam que negociações estariam em fase avançada, envolvendo cifras milionárias que poderiam transformar o clube rubro-negro em uma verdadeira potência financeira dentro e fora do Brasil. O burburinho começou a circular entre empresários e dirigentes próximos ao clube, levantando especulações sobre como essa possível parceria poderia impactar tanto a gestão quanto a visibilidade internacional do Flamengo. Se confirmado, o acordo colocaria o clube em um patamar comparável aos grandes times europeus em termos de capacidade de investimento, com repercussões diretas na montagem do elenco, estrutura administrativa e estratégias de marketing. Observadores do mercado esportivo apontam que a Qatar Airways, conhecida por associar sua marca a gigantes do futebol mundial, estaria interessada em expandir sua presença na América do Sul, e nada mais simbólico do que investir no time carioca, que possui a maior torcida do continente.
O rumor, apesar de ainda não confirmado oficialmente, já provoca ansiedade e expectativa entre torcedores e especialistas que especulam sobre os detalhes financeiros e estratégicos dessa negociação monumental, imaginando cifras de patrocínio que poderiam superar qualquer contrato anterior assinado pelo Flamengo, possivelmente influenciando diretamente contratações, renovações de contratos e até mesmo a infraestrutura do clube, elevando a um novo patamar de competitividade no cenário internacional. Ainda segundo as informações circulantes, o interesse da Qatar Airways não se limitaria apenas à presença do logotipo nas camisas ou ações de marketing tradicionais. Fontes indicam que a companhia aérea teria planos estratégicos envolvendo iniciativas conjuntas em merchandising, viagens de torcida, experiências VIP em jogos internacionais e campanhas publicitárias globais que poderiam colocar o Flamengo como protagonista em mercados antes pouco explorados pelo futebol brasileiro. Alguns especialistas do setor apontam que, se a negociação se concretizar, poderíamos ver uma verdadeira transformação no modelo de gestão esportiva do clube, com novas receitas de marketing permitindo investimentos ousados em tecnologia, centros de treinamento e principalmente no elenco. Torcedores já especulam sobre possíveis contratações de impacto, imaginando que a injeção financeira poderia atrair jogadores de renome internacional, algo que há muito tempo era considerado impossível para equipes da América do Sul sem apoio financeiro externo. O burburinho também se intensifica nas redes sociais, com analistas debatendo cifras, duração do contrato e possíveis cláusulas de exclusividade, criando um ambiente de expectativa quase palpável entre quem acompanha de perto o Flamengo. Mesmo que detalhes oficiais ainda não tenham sido divulgados, o simples rumor de uma parceria desse porte já reverbera em todos os cantos do futebol brasileiro, provocando especulações sobre rivalidades, negociações futuras e o impacto que uma gigante companhia aérea mundial poderia ter na visibilidade e no crescimento estratégico de um clube com a dimensão histórica do Flamengo, gerando discussões acaloradas e análises detalhadas sobre cada possível desdobramento da negociação. Paralelamente, rumores indicam que a Qatar Airways estaria interessada não apenas em explorar o Flamengo como veículo de marketing, mas também em consolidar parcerias que envolvam a interação direta com torcedores, programas de fidelidade e experiências exclusivas que possam criar um vínculo duradouro entre a marca e a imensa base de fãs do clube. Comentadores esportivos levantam a hipótese de que tais ações poderiam incluir voos especiais para partidas internacionais, conteúdos digitais exclusivos, eventos em aeroportos e até mesmo ações de marketing colaborativas com jogadores, gerando uma simbiose inédita entre empresa e torcida. Além disso, há especulações sobre como a parceria poderia influenciar o calendário esportivo do Flamengo, com a possibilidade de torneios internacionais amistosos estratégicos e a ampliação da presença em competições globais, elevando a visibilidade do clube de maneira sem precedentes. Especialistas em gestão esportiva também levantam questões sobre a sustentabilidade desse tipo de contrato, ponderando sobre como a administração do Flamengo lidaria com a pressão por resultados imediatos e a expectativa de retorno sobre investimento. A atenção da mídia internacional já estaria voltada para o caso, com veículos europeus especulando sobre a possibilidade de que essa negociação seja apenas o início de uma série de movimentos estratégicos do clube carioca que poderia servir como modelo de negócio para outros times sul-americanos. Enquanto isso, torcedores dividem-se entre entusiasmo e cautela, imaginando cenários que vão desde a contratação de estrelas globais até transformações profundas na imagem institucional do Flamengo, tudo isso embalado pelo rumor de uma das maiores companhias aéreas do mundo entrando de forma direta e significativa no futebol brasileiro. O impacto dessa possível parceria não se limitaria apenas à esfera esportiva ou financeira. Há rumores de que a Qatar Airways estaria interessada em envolver a marca Flamengo em ações sociais e culturais, fortalecendo a presença do clube em projetos comunitários, responsabilidade social corporativa e programas de inclusão no esporte. Fontes indicam que discussões internas do clube contemplam a criação de iniciativas conjuntas com escolas, projetos de base e centros de desenvolvimento de jovens atletas, com o objetivo de maximizar a exposição da marca enquanto contribuem para a sociedade. Especialistas especulam que a repercussão internacional desse acordo poderia levar o Flamengo à posição de referência global em estratégias de marketing esportivo, com um modelo que integra desempenho esportivo, visibilidade global e engajamento social, algo raramente visto em clubes sul-americanos. Além disso, o rumor aponta para negociações envolvendo contratos de médio e longo prazo, com cláusulas que permitiriam ajustes financeiros e oportunidades de expansão conforme os resultados esportivos e comerciais fossem atingidos.
Torcedores enquanto isso discutem teorias sobre como o novo patrocínio poderia influenciar rivalidades históricas especialmente no Campeonato Brasileiro e em competições continentais imaginando confrontos onde a presença da Qatar Airways seria vista de forma estratégica e simbólica. Esse clima de expectativa alimentado por rumores consistentes e análises de especialistas já transforma a maneira como o Flamengo é percebido no cenário global colocando no centro de discussões sobre inovação, negócios e potencial de crescimento dentro do futebol mundial, gerando especulações quase diárias sobre cada possível movimento da diretoria da companhia aérea e dos atletas envolvidos, tudo sob o olhar atento de fãs e investidores. Por fim, enquanto nenhuma confirmação oficial é feita, o burburinho em torno do Flamengo e da Qatar Airways continua a crescer de forma exponencial, com insiders do mercado esportivo apontando que estamos diante de uma negociação que pode mudar não apenas a história do clube, mas também a forma como patrocínios internacionais são conduzidos na América do Sul. O rumor indica que cifras milionárias, estratégias inovadoras de marketing e projetos sociais podem se entrelaçar em um contrato que se tornaria referência para clubes de todo o continente. Analistas esportivos levantam hipóteses sobre impactos diretos no futebol de alto rendimento, na capacidade de atrair craques internacionais e na potencial revolução da estrutura administrativa, enquanto torcedores imaginam novos uniformes, campanhas globais e experiências inéditas durante partidas e eventos oficiais. O burburinho também sugere que negociações paralelas estariam sendo conduzidas para garantir exclusividade e visibilidade máxima para a Qatar Airways, algo que poderia redefinir conceitos de patrocínio e marketing esportivo no Brasil. Enquanto isso, as redes sociais fervem com especulações sobre possíveis anúncios, campanhas publicitárias e repercussões imediatas em torneios nacionais e internacionais. Se concretizado, o acordo poderia consolidar o Flamengo como protagonista de uma transformação sem precedentes, colocando o clube em um patamar competitivo e financeiro comparável a gigantes europeus, com repercussão direta na popularidade, influência global e capacidade de investimento, criando um cenário de expectativa contínua e intenso burburinho no mundo do futebol, onde cada rumor ganha proporções de notícia e cada especulação alimenta a imaginação de torcedores e especialistas, mantendo o clima de suspense e entusiasmo elevado em torno do clube e da possível entrada de um dos maiores patrocinadores do mundo no futebol brasileiro. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.